Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma gravação do Feminino Cast, onde você sabe a gente faz uma boa curadoria para trazer histórias de pessoas super interessantes que eu tenho certeza que vão fazer sentido para você. Hoje eu vou conversar com a Carla Chaves, que é uma jornalista. Ela já passou por grandes emissoras, já fez coberturas bem interessantes que ela vai compartilhar com a gente. Essas histórias que eu procuro aqui trazer são histórias que as pessoas vão mostrar as dificuldades, mas também as suas potências. Porque, afinal de contas, o caminho para nós mulheres nem sempre é fácil, mas a gente segue em frente e alcançamos as nossas potências, as nossas vitórias. Sempre são histórias que vão inspirar você. Então, eu vou passar agora a palavra para Carla Chaves. Hoje a gente trocou aqui, né? Ela vai ser entrevistada. Eu falei para ficar mais leve, é um bate-papo. Me conta de você, por favor, e seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigada, que honra estar aqui participando do Feminino Ah, Cast, sendo recebida por você nessa situação que eu confesso que ainda não é das mais confortáveis, é. porque a vida inteira eu entrevistei as pessoas, né? E agora parece que o jogo virou, não é mesmo? E para mim, imagine como é, então. Não, mas vamos lá, vai ser um bate-papo, um belo bate-papo. E me conta, eu gosto assim, como a gente estava conversando antes, né, de a gente estar aqui gravando, eu gosto muito de saber sempre a motivação das pessoas. Feminino Cast, de onde nasceu até para te mostrar e pedir um paralelo da sua parte. Eu a vida inteira trabalhei, a vida inteira não, na minha vida inteira como advogada, eu sempre recebi muitas mulheres em situação de violência doméstica. E eu, na minha vida mesmo, quando eu me divorciei bem nova, eu passei uma situação em que depois eu fui descobrir que era violência, né, uma violência psicológica muito forte. Eu terminei meu casamento de uma forma realmente bem marcante para mim. Mas o que foi o start foi que eu fui procurar um escritório de advocacia. Eu já era advogada, a minha família toda é de advogados, mas na época eu estava extremamente vulnerável. Eu também era muito novinha, não tinha muita experiência. E o escritório, tecnicamente, era muito bom, mas eu não tive aquele acolhimento que eu achei que naquela época eu precisava. E eu acho assim, sabe, Carla, que momentos ruins a gente sempre tem na vida, mas se a gente deixar que esse momento ruim seja só um momento ruim, a gente não fez nada dele. Né? É aquela história de fazer do limão uma limonada. E naquele momento eu falei, eu quero, de uma certa forma, acolher mulheres. Eu não sou uma advogada tradicional, aquela advogada formal. Eu recebo minha cliente com um abraço, com um acolhimento, e a técnica vem depois, porque, afinal de contas, ela quer uma advogada, não quer uma amiga. Mas eu procuro juntar os dois mundos. Você é jornalista, atriz, mentora, Criadora. criadora, empreendedora, né, do seu próprio rumo agora, e muito corajosa, porque largou, né, estava Certo. lá, empresas consolidadas para seguir o caminho que eu acho que te fazia feliz. Bom, me conta, o que te moveu? Propósito, Ali. É? Eu sempre fui muito feliz no que eu fazia. Sim, na minha época de teatro, amava. Era uma delícia acordar para ensaiar. Domingo de manhã, se precisasse, tá tudo bem. Sabe quando a gente não acorda? Ai, nossa, lá vou Acordava eu. feliz. Feliz, tá tudo bem. Começou minha vida na televisão como jornalista, plantão. Eu achava até engraçado que logo no comecinho, bem novinha ali, 19, 20 anos de idade, a turma que já estava lá há mais tempo ficava: "Nossa, eu não quero fazer esse plantão, não quero fazer", e eu falava: "Eu não me importo, tá tudo bem". Tô aqui. Corta para, né, 15 anos depois: "Ai, não quero mais fazer plantão". Mas sempre foi um prazer. Eu não acho que isso é o mundo de Poliana, achar que você tem que ter prazer trabalhando. Eu acho que sim, porque, meu Deus do céu, pensa Eu só, hoje também eu tô com acho. 35 anos de idade. Imagina se fosse um sofrimento acordar para fazer o que eu tenho que fazer todos os dias por muitos e muitos anos, porque eu não Sim. pretendo me aposentar tão cedo do que quer que eu esteja fazendo, porque pode ser que eu faça ainda muitas outras transições até lá, Aham. não sei. Então, eu fui muito feliz na TV por 15 anos. Passei por grandes emissoras, comecei trabalhando em Manaus, fui para o Rio de Janeiro, coberturas muito diferentes, depois vim aqui para São Paulo, participei da turma 1 da CNN, turma 0, a gente
ajudou a montar Que a legal. televisão. Isso foi demais. Ali o contato com os colegas. Tipo, todo mundo junto, E engajado, né? muito animado. E aí esse propósito estava no topo. Aham. E também com uma cobertura diferenciada. E com a sigla CNN, que é muito forte, né? E que é muito forte até hoje. Sim. Para mim, que saí já tem 2 anos, ainda é algo. Nossa, que legal, você trabalhou na Sim. CNN, você fez parte da É, CNN quando a vindo gente para o vê sua Brasil. bio, isso chama atenção. Claro que chama, e sempre vai chamar. E eu tenho muito orgulho, e foi um lindo período que eu passei lá. Fiz muitas coisas, apresentei, fiz reportagens especiais, viajei o Brasil fazendo coberturas especiais, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Até que eu comecei a acordar pensando, ai, não acredito que hoje eu tenho que trabalhar. Então eu percebi que meu propósito, eu alcancei o que eu queria alcançar. Nossa, um dia eu vou ser apresentadora. Eu me tornei apresentadora. Nossa, um dia eu vou fazer matérias especiais. Você Eu fez. passei a fazer matérias especiais. É muito louco até pensar nisso, né? Porque parece que a gente nunca tá satisfeito. Nossa, eu quero quando eu atinjo. Tá, mas e agora? Pra onde eu vou? Mas isso é do perfil. Eu tenho um pouco isso. Eu preciso ser motivada. Eu gosto de novos desafios. Aliás, quando a coisa tá ruim, é óbvio que, ai, que droga, mas aquilo me dá uma coisinha, sabe? Motivador, né? Né? Com Então eu certeza. acho que isso, né, É, mas não tô te reclamando mexeu. que tava bom. Eu Foi entendi. bom, tá bom. Foi ótimo, Aham. tá bom. Eu acho que é pra acontecer mesmo, né? Quando você vai. A gente brinca que quando você começa, você tem que engolir muitos sapos, né? Depois de um tempo você engole um pouco menos de sapo. E depois de um tempo, o ideal é que você não engula Não mais engula sapos, sapo. né? Você vira o sapo. Exato. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, tá muito legal, mas eu preciso de um desafio. Eu preciso me reinventar. E foi aí que eu resolvi, depois que eu saí da CNN, que eu resolvi que eu não voltaria mais para televisão. Não para fazer o que eu faria, o que eu fazia antes, que era jornalismo hard news, né? Principalmente cobrindo política, economia. Você Hoje, decidiu que não faria mais isso. isso. Porque eu volto para a TV amanhã, se for para fazer o que eu faço hoje nas minhas redes sociais. Ah, que interessante. Turismo, gastronomia, contar histórias, que a gente chama de soft news, né? Que é Aham. aquele jornalismo leve, gostoso. Isso me dá muito prazer. Lifestyle, essas coisas. Lifestyle, exatamente. Isso, se eu pudesse voltar para a TV, e quem sabe um dia eu não volto, né? Eu tô jogando pro universo, lei da atração. Lógico. Fazendo isso, eu voltaria, porque TV é legal. Você que agora tá apresentando aqui o podcast, não é legal? Nossa, demais. Eu vou te falar que no meu primeiro, eu vim toda ressabiada, sabe? Mas eu gosto muito de gente. Eu adoro Aham, bater papo. eu E também. eu falei, eu vou chegar lá, vou ver o que que rola. Saí daqui, eu falei, gente, eu quero fazer isso, porque eu sou muito intensa, né? Uhum. Assim, não quero fazer mais nada, eu quero só fazer isso na vida, sabe? Eu sou muito assim, meu marido fala, tudo que eu como, por exemplo, nossa, esse foi o melhor brigadeiro que eu já comi na vida. Aí ele fala, esse é o melhor macarrão que você já comeu na vida. Eu sou assim. Então eu tô amando, realmente é muito vital, né? Eu tenho uma frase que eu uso pra vida, principalmente pra viagem, porque eu falo muito de hotel 5 estrelas, né? Que você chega, nossa, que lugar maravilhoso, umas viagens incríveis. Acabei de fazer uma pra África, que eu fiquei num lugar Ai, surreal. louca com E eu a Cassiana. sou emocionada. Eu Pra também, sempre eu é vou ser isso, emocionada, é isso. porque ser blasé é démodé. Vou usar esse jargão, mas eu também. Eu falo que eu amo gente emocionada. Ah, vou Eu me gosto. acostumar com essas coisas maravilhosas? Não É, quero, porque aí para de ter graça, exato. para de ter emoção. Então, Não, é verdade. eu gosto que você seja assim, e eu É, quero ser assim para sempre eu também. também. E vem cá, quando você decidiu, porque assim, eu acho muito bonito essa questão de você estar ligado ao seu propósito. Na verdade, eu acho que tem que ser assim, Uhum. para ser de verdade, para ser orgânico, sei lá. Mas também precisa de muita coragem, né? E como é que foi? Você teve o apoio, a coragem eu sei que você teve, porque você foi. Mas e o apoio? Como foi? Da sua família, marido? Sobre coragem, eu sempre fui uma pessoa que eu diria bem corajosa, porque todos os meus movimentos eu ouvi dos colegas: você é completamente louca de fazer isso. Quando eu saí de Manaus, eu estava ali naquela situação de eu tinha uma coluna, eu trabalhava na Record de lá, TV A Crítica. Aham. Eu tinha uma coluna, uma agenda cultural, que aí é super dentro da área que eu É, amo, amava. Também já tinha começado a apresentar algumas coisas. E
eu estava com 24 anos de idade. Então, poxa, que Novinha. ótimo, né? Comecei com 19, 24, já estava ali nos meus 5 anos de carreira. Falei, cansei, vou pro Rio. Louca, nunca tô satisfeita. Adoro loucas e É, emocionadas. emocionadas. Vou pro Rio. Todo mundo, você é louco. Meu chefe, na época, um querido, ele falou assim: eu não acredito. Agora nesse momento que você está começando a. Eu falei, eu lembro exatamente a frase. Falei, meu coração tá dizendo para ir. Aí ele falou, quem sou eu para ir contra o coração de uma mulher? Né? Eu fui pro Rio, também no Rio tava tudo certo. Falei, cansei, vim para São Paulo e por um acaso, olha como as coisas acontecem, o destino age pela gente às vezes sem a gente perceber. No momento que eu venho para São Paulo, a CNN tá buscando gente para É. começar e que se eu não tivesse vindo, O talvez eu não universo teria. conspirando. Eu acredito muito nisso. Mas respondendo a tua pergunta, sim, tive uma super rede de apoio. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada. E para além da rede de apoio, meu marido, vamos lá, é isso aí, se precisar, tô aqui. Minha mãe, que é minha melhor amiga, sempre vai ser, e ela sempre adorou esses meus movimentos. Quando eu liguei para ela, eu estava no Rio, quando eu resolvi que eu ia pro Rio. Liguei e falei, mãe, tô voltando para Manaus, tava de férias. Tô voltando para Manaus, vou pedir demissão, pegar minhas coisas e vir embora. O que não tinha emprego na época. Depois acabou que eu fiz só uma transição. Saí da Record de Manaus e fui para a Record do Rio. Uhum. Porque eu já tinha feito uns movimentos. Mas na época eu não tinha nada certo. Tô voltando, pegando minhas coisas e vindo embora. Qualquer mãe falaria o quê? Não, pera Minha lá, filha. você tá louca, você vai sair aqui vivendo na casa de mamãe, com tudo do bom e do melhor, vai pro Rio, mora sozinha, não sabe nem onde vai trabalhar. A minha mãe falou, até que enfim. Que bacana. Ela gosta, ela falou, eu criei filho para voar. Então isso daí também da onde vem minha coragem. Eu cresci com essa vozinha maravilhosa, o tempo todo falando no meu ouvido, vamos lá, você vai se acomodar? Na época, com 24 anos, você vai, já tá satisfeita? Com 30 no Rio já tá satisfeita? Agora, 33, satisfeita? Então ela é sempre aquele meu... Não, e com a segurança de que, olha, se alguma coisa der errado, eu tô aqui. Né? Alguma coisa assim? Porque eu acho Total. que a base familiar 100%. é muito importante. 100%. Quando eu fiz principalmente a mudança para o Rio, eu fui com esse pensamento. Cara, se der tudo errado, eu tenho minha casa. Eu volto pra mamãe. Não, e você tem a você mesma, né? Para recomeçar. Mas eu sinto então, que é a né? pessoa para te acolher, né? Porque se você... Ó, eu não tenho filho. Isso é muito importante. Até para não existir uma comparação. Para as mulheres que estão assistindo a gente pensarem, poxa, ela teve coragem de fazer esse movimento, às vezes me falta coragem, mas olha a minha situação. Eu tenho meu marido que super me suporta e eu não tenho um filho, não tenho nada, ninguém para sustentar além de mim. Sim. Então isso deixa as coisas muito mais fáceis, né? É verdade, porque se alguma coisa der errada, é com você. E né? e hoje mais ainda, porque saí, não quero, vou tentar fazer minhas outras coisas, mas hoje eu sei que se eu quiser voltar para a televisão, seja na frente das câmeras ou na produção, na edição, eu tenho meu espaço. Porque saiu tudo bem, acabou tudo bem, todos são meus amigos, né? Eu fiz um bom trabalho, graças a Deus, deixei um bom legado. Eu sei que eu posso voltar. Quero. Não quero. Mas e você também não saiu da área, né? Não. Você é jornalista e você tá... Saí só do hard news pro soft. Exato, pegando algumas trajetórias, mas, ou seja, a base central tá ali, né? A Sempre jornalista. corre na veia. Na veia, Uma vez né? jornalista, sempre jornalista. Eu brinco, a gente foi fazer... Semana passada, que eu estava te contando, a gente foi para um evento super legal de gastronomia, chama Porco Mundi, que o Jefferson Rueda, da Casa do Porco, organiza. Ele leva 40 chefes para o sítio dele para mostrar como é a produção. E aí, eu poderia simplesmente, né, fazer um vlog, falar assim, vamos lá, ver como é. Mas o que eu fiz? Catei o Jefferson Rueda e fui entrevistar, porque tá na essência, eu sou entrevistadora, né? Sou jornalista. E acaba que o meu conteúdo vai brincando assim. Eu falo de coisa leve, mas com o meu jeitinho jornalista de ser. E voltando às hard news, para depois a gente voltar para o seu momento atual. Tem 2 momentos aqui bem marcantes, né? Que é os incêndios no Pantanal. E a guerra da Ucrânia. E os incêndios do Pantanal, você estava lá. E antes dos incêndios, você falou para mim, imagino que foi no começo da sua carreira,
que você fez lá, né? Eram os plantões que você ia lá de colete de bala, essa Ah, parte mais sanguinária. ela, Conta. ela Eu adora. tenho que ir por esse lado. Me Ai, conta, como vamos que lá. foi isso daí? Você lá? No Rio de Janeiro, na verdade, o Rio de Janeiro, infelizmente, violência Sim, é notícia todos os dias, não importa onde você trabalha, você vai cair nessa cobertura. Então, muitas vezes a gente tinha operação policial, colete pesadíssimo, colete à prova de balas, porque você está perto da comunidade durante uma operação, né? Enfim, pode acontecer. Graças a Deus, eu nunca tive no meio de fogo cruzado, mas tenho colegas, inclusive já perdemos colegas por conta triste. disso. Muito triste. A gente sempre teve esse cuidado. Existe uma orientação de não avança, não perca o medo. Vá com medo. Tenha Sim, medo, porque é o medo que te não protege. subestime, né? Mas a gente tava ali sempre, né, entrando ao vivo. Teve uma vez que eu entrei ao vivo ouvindo tiro, mas estava de longe. Coitada da tua mãe. Eu já falava pra ela, não assiste. Juro por Deus que chegou um momento e falei assim, não assiste. Não assiste, eu sei o que eu tô fazendo. Obviamente, não é 1000% seguro, mas a gente sabe até onde pode ir. E não vai adiantar assistir porque você vai sofrer. Minha mãe mora em Curitiba, então assim, eu tava no Rio, minha mãe em Curitiba não Sim, tinha o que fazer. Mas essa foi um período, mas que eu acho muito importante. É um período, definitivamente não é o tipo de assunto que eu gosto de cobrir. Eu sofria, eu entrevistava mãe que perdia filho por conta da violência, por exemplo. Eu chegava em casa e não conseguia dormir direito. Nunca me emocionei na frente do entrevistado, porque eu tenho isso comigo, não gosto. Acho que a gente tem que segurar, e você também deve ter isso com você. Eu imagino quantas histórias você já não ouviu, sim. tocantes, mas imagina você como advogada desabar na frente da tua cliente. É, Então, eu engolia o choro, literalmente, né? Engolia o choro, mas depois ficava muito mal. Mas sim. foi importante que me fez criar casca. Depois daqueles 4, 5 anos no Rio, fazendo esse tipo de cobertura um pouco mais pesada, nada me abala. Pode vir o que for, pode ter escola de samba tocando atrás de mim, comigo entrando ao vivo, que a gente vai. Então, eu acho que é importante passar por todas as áreas, né? Não só a parte Nutella Sim, da sim. história, tem que passar por tudo. E eu te perguntei isso exatamente por essa questão da casca, porque, obviamente, a violência, e eu trato muito desse assunto, é algo muito triste. É muito triste a gente saber que a gente tem situações horríveis que acontecem ainda hoje. No tocante à violência contra a mulher, a gente percebe que avançamos muito, desnaturalizamos muitas violências, mas tem situações horrorosas que a gente passa, e eu, assim como você, isso me machuca, me toca. Então, muitas vezes, enfim, a gente tem que lidar com situações e criar casca, eu acho, que é importante. Então, você falou exatamente aquilo que eu queria, porque imagino que você muito novinha, né, e você tinha vindo de Manaus para lá, foi o seu primeiro momento fora de casa ou não? Ale, primeiro momento fora da casa da minha mãe. Exato! No segundo dia eu estava de colete à prova de bala. Então, né? E isso, de alguma forma não, isso super te fortaleceu e te prepara. Eu acho que nada do que a gente passa na vida é em vão. Te fortaleceu para, de repente, até a soft news que você Super, tá agora, ou seja, te deu a bagagem de vou bancar isso, eu sim. quero isso. Mas vamos voltar para as hard news, que eu quero saber do Pantanal e da E Ucrânia. eu tenho mais um depois para te acrescentar, que para mim foi a cobertura mais difícil que a Ucrânia, mais difícil que o Pantanal, que eu fiz na vida, mas essa eu vou manter mistério, vou deixar por Ai, é último. jornalista. Vamos lá. Ah, Ucrânia não foi uma cobertura em loco. Quem foi na época foi o Matias Brotero, ele estava lá quando a guerra começou. Hoje ele está na Record, inclusive, é um menino sensacional. Ele passou maus bocados, é. porque ele não foi para a guerra. Ele foi para acompanhar uma visita presidencial na Rússia. Ele acabou esticando para mostrar como é que estava a animosidade, como é que estava a situação, e de um dia para o outro começou e ele ficou lá, mas se eu não me engano, 40 dias. Tá. Eu estava de plantão. Isso foi bem num feriado. Eu não lembro se foi feriado ali de carnaval, se foi feriado de Páscoa, mas a gente costuma dividir na TV feriados longos, assim, 5 dias. Um folga no carnaval, outro folga na Páscoa, Ah, um tá. folga no Natal, outro no Ano Novo. E aí explodiu a guerra. Como que faz? Pensa só, guerra, o dia na Ucrânia é a madrugada no Brasil. Sim.
E como é que a gente fala, segura um jornal, porque a gente passava 2, 3 horas falando disso, tínhamos as imagens da CNN, mas e aí, como é que vai ser para não falar besteira, Sim. para manter, e as pessoas estavam assistindo. Eu lembro que eu entrava ao vivo, a gente saía do ar, eu ia olhar o YouTube, porque eu gosto de me assistir. Inclusive é uma dica, viu, para quem agora que Você gosta? é Eu não. importantíssimo. É mesmo? Importantíssimo. Mas eu ia lá me assistir só para ver se deu tudo certo e em 2 segundos já tinha 100.000 visualizações. Uau. Os recortes do YouTube da CNN. Então, as pessoas realmente estão vendo. Fui estudar geopolítica. Nunca imaginei que eu ia saber tanto da Ucrânia, das relações. É muito interessante. Isso foi um desafio. É muito triste, obviamente. Ninguém quer falar de guerra. Sim. Mas ter que estudar, ter que trazer a informação correta, isso é muito relevante. Aí, como jornalista, eu acho muito Sim. bacana estar nessa parte da história, né? Estou Claro. ajudando a escrever a história. É isso. Então, essa foi mais distante. Eu tinha grandes colegas, Marcelo Favalli, que é um jornalista de Inter fantástico, muita gente boa para me ajudar. Agora, o Pantanal foi aquele primeiro grande incêndio, depois tivemos outros, mas aquele foi realmente o primeiro devastador. Se eu não me engano, foi 2020. A gente estava no meio da pandemia, começando, não tinha vacina, não tinha nada. Eu ia para a Índia, um dia antes eu fui no consulado, consegui meu visto de última hora, eu ia para a Índia, porque estava naquele momento que eles iam mandar as vacinas da Índia, lembra? Sei. Que tinham feito um grupo para Sim. comprar na parte mais privada, eu ia acompanhar essa vinda da vacina, mas não tinha visto, então corre lá, tirei, tô com meu passaporte, meu visto, eu acordo achando que eu vou fazer a mala para a Índia e me ligam falando assim, arruma as malas. Ah, na verdade eu confundi, arruma as malas, você vai para Manaus, essa era a última, tô confundindo as histórias. Posso continuar então, Manaus? Pode. Deixa o Pantanal para depois, desculpa, gente. Nossa, é assim, ó, cenas dos próximos capítulos. Acabou que eu confundi tudo, porque isso foi muito louco, assim. Aham. Ia pra Índia, acordou, não, vamos pra Manaus. Manaus, a crise de oxigênio. E Ai, Manaus gente, isso deve ter sido muito duro, foi a não? mais difícil da minha vida. Eu sou manauara, eu sou do Amazonas, eu estava há anos sem voltar para Manaus, e quando eu voltei foi nessa situação, que eu não consegui ver ninguém, encontrar ninguém, porque eu falei para os meus amigos que estavam lá, não cheguem perto de mim, eu estou em frente ao hospital, todo mundo doente, não tinha mesmo oxigênio, as pessoas desesperadas vindo atrás de minha ajuda, Ai, porque foi quando muito a gente cruel está isso. na frente de um hospital e chega alguém falando, eles não querem me atender, um hospital público, por exemplo, você pega o microfone, isso aqui é um poder, né? O microfone é um poder com a câmera. Você pega a pessoa pelo braço e fala, ô moço, ô seu hospital, é verdade que você não quer atender ela? A gente está gravando, estamos ao vivo aqui. Ah não, veja bem, dá um jeitinho. Naquela situação, não tinha jeitinho. Tava tudo abarrotado. Eu tenho um amigo que é dono de um hospital lá e ele falou, se a minha mãe passar mal hoje, eu não tenho onde pôr, porque para eu pôr aqui, eu vou ter que tirar alguém. Desesperador. Desesperador. Esse foi, nossa, a mais difícil definitivamente que eu fiz na minha vida. E com a pitada de você ter voltado para Manaus, que você é de lá. Minha terra. Foi muito triste, foi muito triste. E aí, ao mesmo tempo, a gente via aquelas situações da turma saindo. Teve um caso que me marcou muito como profissional. William Vac, sabe quem é? Um grande profissional. Ame ou odeie, ele é um grande Sim. profissional, para mim. Indiscutível. Indiscutível, um dos grandes jornalistas que a gente tem aqui Sim. no Brasil. E aí eu entrei, antes de entrar ao vivo pro jornal dele, eu entrei ao vivo pro Prime Time. E aí eu tava com eu tava ao vivo, uma mãe chegou perto de mim, que a filha dela tava passando muito mal, tava sem ar, não conseguia internar. E eu só estiquei o microfone, tipo, me conta a tua história. E aí ela começou a falar, desabafou mesmo. Eu senti que aquela mãe precisava desabafar, desabafou. Assim, não tinha o que fazer, e aí eu escuto um barulho atrás de mim, a turma gritando, porque quando as pessoas recebiam alta, os enfermeiros iam para a porta fazer festa. E aí eu me afastei dela, né? A gente vai continuar acompanhando, expliquei que não tinha muito o que fazer naquele momento, ouvi o barulho e falei, agora olha o contraste. Enquanto a gente tem parte da população assim, a gente, graças a Deus, tem uma outra parte assim. E aí meu câmera foi muito esperto, minha câmera, na verdade, foi muito esperta, virou e a turma comemorando, celebrando. Realmente, a turma muito feliz que conseguiu e ela muito triste. Cortou, acabou o jornal, devolvi.
vai começar o Jornal da CNN, o William Vac abre o Jornal da CNN me chamando. E antes de me chamar, ele fala assim, eu sou apresentador, mas eu para sempre vou ser repórter. Esse é meu ofício de coração. E o que eu acabei de ver, você contando a história dessa mãe e ao mesmo tempo tendo a sensibilidade de entender que tinha um outro lado e mostrando tudo isso no mesmo momento, eu só tenho parabéns. Oh, me arrepio de contar até Eu hoje. fico arrepiada. Só posso te dizer parabéns, belo trabalho. É o William Vac. Não, eu mesma fiquei assim. Ale, o que você fala nessas horas, né? E eu ali meio... E você, segurou a emoção? Segurei, imagina, segurei. Né? Obrigada, Vac, muito obrigada. É isso, a situação aqui. E já desconversei e já fui para outro momento, mas foi Não, porque assim, muito marcante. porque você desligou uma além da sensibilidade, né? Você teve um manejo de sair de uma situação e ir para outra, né? Desligou uma chave, ligou outra e que incrível realmente. Gente. Eu estava pensando isso nessa hora, porque assim, realmente era um contraste de emoções muito grande. E eu sempre tive muita preocupação de não soar sensacionalista. Sim. Eu eu também odeio exploração do sofrimento alheio. Eu também. Ah, mas você estava entrevistando uma mãe que estava ali desesperada. Não era exploração do sofrimento alheio? Não. Nesse caso, não, Você porque a tava gente ouvindo. estava ali para divulgar uma situação. E diga-se de passagem, foi depois que as TVs, a CNN, a Globo, as outras emissoras se mobilizaram para fazer barulho, que o barulho aconteceu, que a turma começou a mandar dinheiro para comprar oxigênio, que houve uma movimentação da sociedade. As pessoas esquecem que a imprensa serve. Claro que existe hoje muita gente, não gosto de jornalista. Gente, sem imprensa, a imprensa é um dos pilares da democracia de um país, Óbvio, né? E a gente está lá para mostrar. Então, uma coisa é você explorar. Sim. Eu poderia ficar lá horas com aquela mãe, tá doendo, né, mãezinha? Tá. Isso pra mim é sensacionalismo. Sim. Mas me conta a tua história, o que eles disseram? Tá, a gente vai checar, a gente vai ver, olha, o que eles me passaram foi isso. Isso é mostrar a realidade para as pessoas. É isso que eu ia falar, porque Manaus, de uma certa forma, está um pouco distante. Você trouxe a realidade de Manaus, né, para o conhecimento de todos, isso é extremamente importante. Quando eu falei desse espaço que eu criei aqui, é porque eu também, assim como você, tenho um pouco de preocupação de usar o meu Instagram, onde eu divulgo questões jurídicas, às vezes eu tenho o meu pessoal lá, eu dou uma misturada danada, porque, enfim, é o meu canal, eu ponho lá o que eu quero, mas, assim, é um canal de informação. Eu não gosto também de usar algumas questões, gente, olha, fulano de tal separou de tal, sabe, eu não gosto dessa questão de sensacionalismo ou de fofoca, não gosto. Agora, eu também vejo que a comunicação aproxima. Eu estava conversando antes aqui de você com uma comunicadora também, e ela estava mostrando como é importante a gente trazer... A comunicação é tudo. Tudo. Começa daí. Né? Sem a comunicação, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, é de uma importância e informa as pessoas. Eu gosto demais do poder da informação. Eu acho que ele é vital para te deixar forte, engajado, né? Exatamente. Para mim, a coisa mais triste é a turma parando de ver notícia. Sim. Você não quer assistir televisão? Tá tudo bem. Busca lugares, né, que você confia, veículos sérios e se informa, porque a pessoa que não está informada pode ser manipulada. Total, exatamente. Se eu não sei o que está acontecendo e eu chego para você, eu sei, você não sabe, eu chego com uma boa oratória, eu te convenço. Então é assim que a gente consegue manter as rédeas da situação, né? É se informando. E eu acho que é até uma questão de maturidade, sabia? Eu me pego antes. Eu lembro do meu pai e da minha mãe ouvindo A Hora do Brasil. Eu falava, gente, que coisa chata. Nossa, chato, né? A Voz do Brasil. Não, mas sabe que eu me pego ouvindo hoje? Em dia a gente escuta. Né? Então eu falo, eu parei para pensar esses dias comigo mesmo. Eu peguei e falei assim, acho que isso é um bom sinal. Exatamente. Né? É um bom sinal você querer absorver as coisas e exatamente como você falou, para que você possa conversar, para que você possa existir, né? Para que você possa trocar. Ouvir, você poder questionar ou não. Você não tem que estar existe informada. Nada, não existe mulher mais empoderada do que a mulher bem informada. É isso, é isso. Eu acho que parte daí.
É. esteja sempre informada, porque Isso. essa é a sua maior arma. Mas eu acho isso mesmo. E vamos voltar então para o Pantanal. Agora vamos contar o Pantanal, né? Eu misturei todas as datas, vamos lá. Então, isso aconteceu depois do Pantanal. O Tá. Pantanal foi antes, voltando agora ali para segundo semestre de 2020, pandemia, ainda não tinha vacina. E tá tendo a queimada, vamos, fomos. Fui eu e Alan Santos, meu parceiro querido até hoje. Que hoje ele continua, tem uma produtora, continua fazendo minhas imagens, agora no Instagram. Mas chegamos lá, tudo fumaça. Tudo era fumaça. Dentro do quarto, Que tristeza. a gente respirava fumaça o tempo todo, era triste. Os bichinhos Ai. queimados, assim. E o Pantanal, até queimado, até no meio de fumaça, lindo. Inclusive, não voltei ainda, eu preciso voltar com ele no seu ápice, porque eu fiquei completamente apaixonada. Mas ali também foi uma outra cobertura importante, porque depois que as TVs começaram a ir, e a gente divulgar nacionalmente, porque a CNN só faz cobertura nacional, né? Não tem TV local. Não só a CNN, como as outras emissoras. Aí a gente viu o movimento de vamos mandar mais investimento, vamos mandar mais bombeiro, vamos mandar mais avião. Porque a turma lá estava trabalhando, né, na unha. E foi também uma cobertura pesada. Inclusive, eu tive pneumonia depois que eu voltei, respirei tanta fumaça. E aí peguei Covid logo em seguida. Nossa, coitada. Tive Eu tô numa pós-pneumonia, eu sei que você passou. Sofri, mas foi... E ali foi o jornalismo raiz, e talvez por isso que eu gostei tanto. Porque a gente chegou, não funcionava celular direito no lugar onde a gente estava. Então era eu que tinha que desenrolar, não tinha a facilidade do produtor resolvendo tudo para mim. Não, era lá, chegava, ô seu comandante, tudo bom? Será que a gente pode voar com vocês só para fazer umas imagens aéreas, para mostrar como é que tá a situação? De onde que será mesmo? Eu mostro, olha, aqui meu trabalho, porque na época eles estavam com muito medo, Sim. porque tinham saído umas notícias erradas, mentirosas, dizendo que eram eles que estavam botando fogo, um absurdo. Aí eu mostrava, meu cartão de visitas eram as minhas reportagens anteriores, olha aqui, ó, imagina, eu idolatro o Corpo de Bombeiros. Eu também gosto. Poxa vida, eles põem a vida em risco todos os dias pela gente, então imagina que eu vou falar mal de vocês aqui, olha aqui, que belo trabalho que vocês estão fazendo. Aí ele, tá bom, então vamos lá, voamos, meu chefe, que bom que vocês conseguiram. O poder de convencimento, né? Lábia, todo jornalista tem boa lábia, a gente é bom de lábia. E aí foi, conversando com as pessoas e tal, e foi muito legal, essa foi uma das mais marcantes também que eu tive. Que bacana, imagina, você falou do Rio de Janeiro, que aquilo, as hard news, né, na verdade, no geral, estavam te fazendo mal. Esse do Pantanal é um exemplo que eu não sei se eu segurava, sabe? Porque, por causa dos bichinhos. Eu sou absolutamente alucinada. É uma coisa que eu me cobro para fazer mais pelos animais, mas eu me baqueio muito ainda, sabe? Então, é um pouco difícil para mim. Quando eu vejo essas imagens lá do Pantanal, isso me... Tinha uma família que ficava, eu lembro bem, eles machuca. passavam a madrugada acordados, porque se chegava algum bichinho queimado, eles tinham tempo de ir lá e resgatar. Isso é muito interessante. Nos piores momentos, a gente vê o melhor das pessoas. Nossa, eu ia falar isso, sabia? Porque é a mesma coisa. Em Manaus, na crise de oxigênio, a turma parou. Eu tenho um amigo que é dono de uma empresa grande que constrói barco, não tem nada a ver. Ele parou toda a produção dele, acabou. E transformou tudo em... Tudo vai ser usado para pegar oxigênio, porque estava indo buscar em Belém, estava indo buscar em Brasília. E começou a sociedade civil organizada, começou a botar dinheiro, vamos lá, vamos resolver. Muitas vidas foram salvas por pessoas que não tinham nada a ver com o governo, nada a ver, mas que estavam ali, eu preciso ajudar de alguma forma. É nessa hora que você vê, né, o ser humano de verdade. Em contrapartida, também a gente vê muita gente tirando proveito de situações como essa, que é horrível. Mas, enfim, vamos focar no positivo, porque realmente... Eu prefiro... eu também gosto de ver, porque a gente vê, nas situações difíceis mesmo, que existe um ser humano assim, e para mim, isso é muito importante em todas as áreas, sabe? Isso me move. Eu gosto da pessoa emocionada e tal, mas para mim você tem que ter humanidade. Esse olhar, que aliás está muito perdido, né? Está muito perdido hoje em dia. Eu acho que é uma coisa que
infelizmente ou não, a gente viu nessa época da pandemia, né? Ai, eu achei que as pessoas iam sair Eu também melhores. achei. Aliás, todo mundo achou. Eu não sei se as pessoas naturalizaram o Ficaram mais afastamento, egoístas, né? egoístas, eu não sei. Mas eu ainda espero que vai. Porque eu acho que na vida é tudo uma montanha-russa. Eu espero que passe esse momento e as pessoas voltem a entender como é necessário você ter um olhar para o outro, né? Mas será também? Agora eu vou te fazer uma provocação. Ah, olha, vamos lá. Posso ser entrevistada. Será que não é porque o ruim se destaca? Porque a gente está falando, as pessoas, e até uma autorreflexão que eu faço também, porque eu sou uma que fala, poxa, as pessoas parecem ter, né, que saíram piores dessa situação tão ruim, eu achei que ia todo mundo sair melhor. Mas tá, quem são essas pessoas? Porque tem um monte de gente quietinha nos bastidores fazendo muita coisa legal. Sim. Então eu acho que a notícia ruim, e por isso tem Destaca. tanto programa policial, É, porque as pessoas são curiosas pro ruim. Então a notícia ruim acaba ganhando mais palco. E é muito louco isso, né? Por que Muito. será? Você, como jornalista, me diz por quê? Porque isso é fato. Se você coloca uma notícia boa, ela não dá ibope. Pensa só, você chega num grupo de amigas, e aí você vira para uma amiga, chega para mim e fala: "E aí, Carla, você tá bem?" E eu respondo: "Ai, tá tudo certo, tá tudo ótimo." Você vai falar: "Ai, que ótimo, Acabou o assunto. next, próximo assunto." Você chega: "Carla, tá tudo bem?" "Nossa, Alê, não tá." Aí você: "Mas o que que aconteceu?" "Ai, Alê, lá em casa." "Nossa, menina, me conta, será que eu posso te ajudar em alguma coisa?" A gente é assim. A gente é assim, tá tudo bem, passa direto. É. Senão a gente tem, infelizmente, mais interesse pro que não tá tão bem. É. E pode fazer uma autorreflexão quem tá assistindo, que é assim, quando tá passando alguma coisa na televisão. Bandidos entraram, você vai parar pra ver aonde? Gera curiosidade. Mas até então, beleza, isso é humano, é do ser humano, eu Sim. entendo, não tem como, é da natureza humana. Aham. Mas a gente deveria tentar entender que dá valor também para as coisas bacanas, né? Isso também deveria dar ibope. Deveria. Deveria. Enfim, mas Mas o aí ser humano é muito maluco, né? Vai saber. Aos poucos a gente vai evoluindo. Acho que só de a gente ter esse pensamento de será que não está precisando mudar, já é A um gente já está passo. acordando esse assunto, a reflexão, né? Vamos, sei lá, uma coisa que a gente poderia pensar. Eu, por exemplo, eu gosto muito, eu estou te perguntando isso, mas eu adoro séries criminais, Tá sabe aquela vendo? coisa? Eu adoro. True crime. Tá Eu bombando amo, podcast, amo. contando as histórias. É. Mas e que é interessante mesmo, né? Até Sim. para você entender, meu Deus, como que isso aconteceu, como que terminou. O Praia dos Ossos, que todo mundo sabe a história. Você Sei. ouviu esse podcast? Já. Da Rádio Novelo? Eu devorei, É. porque você ficava, não é possível, mas como? Claro que a narrativa, o jeito que elas costuraram foi maravilhoso, Sim. mas a história é muito interessante. Então, Não é verdade, mas eu confesso para você, porque eu pegava o caminho de volta para casa, eu moro na Vila Mariana, saía da Paulista, mais ou menos na altura do Brigadeiro, demora 1 hora, um trajeto que sem trânsito demora 20, mas no dia a dia quase que 1 hora. E eu ficava ouvindo, né, os podcasts. de crime? De crime. Só que chegou um dia que eu falei, ai gente, estou muito pesada, vou colocar umas músicas assim. Agora eu estou ouvindo Raul Seixas, porque eu estou vendo, fui ver aquele... Homem com H? Não. Do Ney? Não. Meu Deus, a história dele lá que tá... Do Raul Seixas? Do Raul Seixas. Tem filme do Raul Seixas agora também? Apareceu agora, qual que era? Um documentário, né? Um documentário do Raul Seixas, muito bacana. E eu nem era tão assim, agora eu tô ouvindo Raul Seixas, tô nessa vibe. Eu tô na minha fase Ney, porque eu vi Ney com Homem com H, e agora eu quero assistir tudo do Ney, eu quero ver tudo do Ney. Então, eu vou chegar nessa. Enquanto você assistir o do Raul Seixas, você vai mudar. Queria saber agora dessa parte que eu achei o máximo, de você estar dando mentoria, não sei como que a gente pode colocar. Mentoria de oratória. Eu acho isso o máximo, porque para o advogado isso é sensacional. Você sabe que são os meus principais clientes, né? Advogados. Advogadas, inclusive. A mulherada tá maravilhosa, entendeu que a comunicação te faz subir degraus, assim, muito mais rápido do que você subiria sem uma boa comunicação. Sim. Então, E no direito é sensacional. Eu tive até uma história recente que a gente, não sei se os seus clientes te procuraram para fazer sustentação oral, que é a defesa oral no tribunal.
E a sua é muito louco isso, porque assim, o desembargador, ele vai com a decisão dele tomada. Você vê o poder do convencimento. Então, ele vai com a decisão dele tomada. São 3 desembargadores. O advogado vai fazer a sustentação oral. Para fazer com que aquele desembargador fale: opa, peraí, tem relevância o que ela está dizendo. Eu vou retirar o meu voto e vou pensar um pouco mais. Trocando em miúdos é isso. Então, você tem que sustentar muito bem a sua tese e provocar naquele desembargador, que é osso duro de roer, que ele falou: não, peraí, ela pode ter razão e eu não. Olha como isso é difícil. E como a oratória vai te ajudar nisso. Né? Então, me conta esses seus clientes, o que Eu que você adorei faz, que Tudo? você usou o provocar a pessoa a falar: "Espera, e não é isso que a gente faz na vida? É, Independentemente da profissão, quando eu tô falando, eu não sim. quero te Instigar. instigar de alguma forma, porque se É, eu te instigo, você presta atenção. No fim das sim. contas, eu quero que você preste atenção, seja numa reunião de negócios, seja numa palestra, Sim, seja numa sustentação oral. é. Então, o que que aconteceu? Quando eu ainda estava na TV, eu percebia muitos dos meus entrevistados sofrendo, suando, ai que desespero. E eu já gostava de dar umas dicasinhas. Olha, faz isso, assim vai ser melhor, assim. Eu falei, eu sou uma jornalista boazinha, nunca quis, eu nunca quis ferrar com a entrevistada, sabe? Aham. Eu quero que a pessoa saia sempre na sua melhor versão. Claro Sim. que existem casos e casos, mas na maioria eu quero que saia na melhor versão. E aí as pessoas perguntavam, você não dá curso disso? Eu falava, não, não dou. Trabalhando em emissora, o compliance nem permite, né? Que a gente faça media Ah, tá. training, que a gente dê esse tipo de assessoria. Mas aí isso me trouxe uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, talvez numa transição seria um bom caminho para ir. Antes de sair da CNN, eu já tinha começado a preparar o meu curso. Ah, é? É, porque já estava muito claro que em algum momento breve eu ia fazer esse Então movimento. você tem um curso Eu ou você tenho um dá o curso, eu tenho um curso, uma mentoria, mas que eu dou presencialmente, eu estou desenvolvendo para fazer também online, né, que aí eu quero que seja o mais acessível possível, porque eu quero que todo mundo se comunique muito bem, isso é um divisor de águas, e eu vejo dos meus clientes o quanto é um divisor de águas, mas é isso, aí hoje eu faço media training é quando a gente ajuda a pessoa a falar melhor durante uma entrevista, então, e às vezes eu não sei o que fazer ou eu não posso dar essa resposta, como é que eu posso sair dessa pegadinha sem que a pessoa sem perceba. parecer evasivo? Porque Sei, a gente, agora me pondo no lugar do jornalista, a gente tem faro, né? Eu sei quando eu te claro. incomodo. Sim, E se eu percebo que eu te incomodo, eu vou ficar batendo naquela tecla, principalmente se for uma crise, sim. né? Estamos falando de situação de crise. Se não Tá. é situação de crise, eu vou te ajudar. Eu quero Aham. que saia bem. Sim, sim. Então, tem essa parte e a mentoria de oratória. Eu faço alguns encontros, muito exercício nos dois, muito exercício. Foi uma coisa que eu quis desde o início. Como eu venho do teatro também, falei, e se eu juntasse a minha experiência na televisão com a minha experiência no teatro e transformasse isso numa mentoria muito diferente? Mas isso é muito incrível, porque tem muito advogado que faz curso de teatro. Eu não sei se você já recebeu esse feedback. Já, Muito. já, justamente para se soltar. E aí Sim. você pega os dois. Eu tenho a parte papo sério, que a TV me trouxe, e eu tenho a parte lúdica, que é importante também para a comunicação, o corpo, as, né, tudo aqui tá falando. Sim. Então, isso eu trago muito do teatro. Então, desde o primeiro momento que eu te encontro até o último momento, você vai estar fazendo exercício de tudo: articulação, projeção vocal, detalhes que às vezes quer ver uma coisa que muda completamente a sua oratória e que ninguém dá bola? Hã. Chuta, o que que você acha que é? Ah, não sei, o convencimento? Respiração. Respiração. As pessoas não respiram direito. Quando elas passam a respirar da maneira correta e a gente Você faz pausa. exercício, você pausa na hora certa, você consegue trazer a força que uma frase precisa ter. Você não vai virar aquela pessoa que precisa terminar rápido a frase porque o ar tá acabando, ou que fica ofegante no meio. Porque quando a pessoa começa a falar desse jeito, você fala, ih, tá nervosa. É Ou mesmo verdade. quando tá muito nervosa, vai entrar no palco, tá aqui tremendo. Tem exercício que você faz para te trazer para o lugar e você conseguir começar com a voz menos trêmula. Olha que bacana. A minha entrevistada anterior, minha convidada anterior, ela falou uma coisa que eu quero saber se você concorda. Hum. Ela falou que na comunicação, ela ao menos não entende que
que a gente pode dizer que é apenas fruto de um dom? E que tudo pode ser treinado? Tudo. Se fosse Tudo é só dom, técnica. meu trabalho não existia. É tudo técnica, é matemática. Olha que louco. As pessoas têm muito medo de falar em público. Eu acho que a frase mais usada por mentor de oratória é: as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E é verdade, isso foi uma pesquisa mesmo, e a turma tem mais medo de falar em público do que de morrer. Mas por quê? Porque a gente tem medo da não aceitação. O ser humano, É lá verdade. atrás, época das cavernas, a gente tinha que viver em grupo para viver. Sim. Né? Se não tivesse em grupo, ia vir alguma coisa e ia te matar. Então, desde lá, a gente foi cultivando esse sentimento de eu preciso ser aceito, eu preciso estar em um grupo. Então, a aceitação é muito importante para a gente. Quando eu subo no palco e falo, e sejamos honestas, você sai de um palco, você faz uma palestra, a primeira coisa que você faz é perguntar: e aí, Foi legal. foi legal? É. A gente É quer verdade. ser aceita. É. Então as pessoas ficam com medo, é o medo do inesperado, o medo do que os outros vão achar. Eu tenho conteúdo na mente, eu sei o que eu vou falar, mas puxa, e se eu fizer papel de ridículo? Lidar com a reação do outro também deve ser difícil, né? Então como você para de fazer? Como que deixa de ser difícil? Quando você transforma em matemática. Se eu tô com a minha articulação treinada, se eu fiz uma boa estrutura de texto, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mesmo que no início seja mais racional, depois fica mais natural, mas seja racional, não tem como dar errado. É matemática, 1 mais 1 é 2. Vão gostar. Eu pratiquei. Então tudo é treinável. Inclusive, essa convidada falava que a base da comunicação é de Aristóteles, que é justamente isso, porque tem aquele começo, meio e fim, enfim. É uma técnica que você tem, e que para você eu acho que vem naturalmente, né? Hoje em dia, sim, Você há nem... muitos anos trabalhando com isso. Eu não penso, mas eu treino. Sim. Quem acha que com experiência nunca mais vai ter que treinar, tá muito enganado. Eu faço os exercícios antes de vir para cá, eu tava com meu palitinho na boca, fazendo exercício de articulação, para a língua não travar. Olha só. Inclusive, já posso deixar essa dica? Nossa, eu ia te perguntar isso agora. Me fala. Vou deixar 2 dicas que eu costumo dar que você pode fazer em casa. Palitinho de picolé, caneta, rolha, você põe na boca, empurra e fala, começa a conversar articulando bem. Isso aqui é músculo, né? A gente não aquece, não alonga antes de fazer exercício? Sim. Então, a mesma coisa, você vai soltar. Depois, quando a gente acabar, eu vou fazer esse exercício com você e você vai ver a diferença. Na hora, você lê um texto, faz esse desafio, lê um texto antes, depois bota o palitinho na boca, lê esse mesmo texto, forçando aqui bastante a bochecha, o pescoço, tira o palitinho e lê o texto novamente. E você vai tempo? sentir... é bom ficar pelo menos 1 minutinho. Eu gosto de fazer com trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Meu Deus, esse é nível 2. Pode ser conversando. Na hora, eu sempre faço essa brincadeira com os meus clientes. Quando eles tiram, eles leem. Já dá para ver na hora, porque a voz sai melhor. Mas eu perguntei, o que você sentiu? A mesma resposta sempre. Nossa, ficou muito mais fácil falar. Saiu mais fácil, foi o que eu imaginei. Esse é um. E o outro que eu brinco muito é que o primeiro passo para você falar melhor é você entender onde você precisa melhorar. Por exemplo, você acha que precisa melhorar alguma coisa? Sim, o quê? super. O que você acha que precisa melhorar? Olha, eu sou muito crítica, né? Mas assim, eu acho que eu gesticulo demais. Eu acho que eu gesticulo muito. Eu gostaria de falar que nem eu estou observando você. Você fala calma, tranquila. E eu sou zero calma. Eu sou afobada. Então eu queria ser menos afobada. Então talvez a respiração é um bom Eu acho que exercício. vai me ajudar, né? Mas como é que você descobre? Antes de até entender o que eu preciso trabalhar. Eu tô sozinho, tô sem a mentoria. Tô fazendo em casa. Pega o celular. Celular é uma arma maravilhosa para quem quer treinar. Tem que se gravar. Põe no tripézinho, com a câmera virada para você, não com a tela do celular, não quero que você se veja. E escolhe um tema que seja muito confortável de você falar. Passa 1 minuto falando daquele tema, como se fosse um pitch. Vai lá, ou tô respondendo alguma pergunta. Só vai. Aí você vai pegar o celular e a primeira coisa que você vai fazer é deitar ele, aumentar o volume, você vai se ouvir. Sem se ver. Se observando. Peraí, eu tenho muito eu tenho esse tipo de coisa no meio da minha fala? Ou será que eu acelero demais?
Ou será que no fim das minhas frases não dá para entender o que eu tô falando? Porque tem muita gente que Que engole, come, né, as come últimas assim. palavras. Vai anotando o que você for percebendo. A gente consegue fazer essa E sem se autoavaliação ver, para sem se você ver. ter, né, Só ouvidinho, ouvindo. vai anotando. Aí depois você vai tirar todo o volume, você vai se assistir e você vai observar os seus movimentos. Será que eu tô muito, como você disse, eu tô muito, eu tô passando a mão na frente do rosto, eu tô andando demais, como é que tá meu rosto? Isso corresponde com o que eu tô falando? Anota o que te incomoda. E aí depois você vai pegar e já com tudo isso em mente, vai assistir normal, com áudio e com vídeo. Tem algo mais que eu posso acrescentar? Eu posso garantir que daí você vai tirar alguns dos pontos principais que você vai ter que trabalhar. E aí, só de saber, depois que a gente vê, a gente não desvê mais. Então, depois que eu sei que eu tô gesticulando Você tá muito, no eu controle. começo a me perceber e me controlar. É, Que eu sei que eu tô falando demais, eu começo a me perceber e me controlar. verdade. Começa no racional para ir pro irracional. Sim, porque aí você começa a perceber exatamente, você sabe o que você quer mudar, né? Tá aqui no teu consciente, aí você vai para ação, né? Exatamente. Primeiro passo é descobrir o que precisa melhorar, que é o que eu faço com os meus clientes. Eu pego vídeo, eu peço para eles me mandarem vídeo, eu gravo, e aí a gente vai pontuando. Ó, tá vendo aqui, aqui e aqui. E aí é até triste, porque no começo as pessoas saem tão deprimidas Então, ali. eu tava pensando, Ai, meu pensando Deus, a isso. minha vida foi toda uma grande mentira. Eu achei que eu era É a tal ótima. da síndrome do impostor que Eu vem, falo, mas né? não fica assim. Calma, Sim. respira. E agora a gente vai começar a trabalhar. Foi para isso que você me contratou. Mas você sabe que isso é bem verdade? Porque, assim, eu fujo de me assistir. Tem que se assistir, gente. Para com essa bobagem. Sério, olha aqui, aqui, aqui. Para com essa bobagem de não se assistir. Porque só se assistindo você vai conseguir perceber o que você está fazendo errado. É. Eu me assisto em tudo, tudo. Eu tava te contando que eu saía da reportagem, voltava e ia ver como é que tava. Eu tô sempre me assistindo, porque às vezes eu me percebo fazendo coisas que eu não tô gostando. Ah, será que eu tô passando a mão no cabelo? Nossa, esse tiquezinho. Então tem que se ver. É ruim, é doloroso no começo, É doloroso, a mas palavra é depois essa. melhora. É. Sabe qual é o segredo para você falar melhor? Falar. O segredo para você conseguir se assistir mais? Se assistir. Tudo com o tempo, você acostuma, fica natural. É o tal do treino, né? Treino. Treine, 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 né? Ai, minha voz é horrível, eu não quero me ouvir. Eu escuto isso sempre. Eu achava minha voz horrível a primeira vez que eu fui me ouvir gravada. Hoje eu amo a minha voz. Eu também amo a tua voz. Não, mas é verdade. Eu gosto muito de voz, a sua voz. Eu gosto muito de timbre, essa voz firme, sabe? Impostada. Eu adoro, eu até falo lá no escritório para as estagiárias, quando tem que ligar, tá? Às vezes é mais jovenzinha, eu falei, olha, faz a voz, não precisa fazer Faz a voz. olá, boa tarde. Alô, com Não precisa ser escritório da doutora Alessandra. não precisa ser tanto assim, mas assim, eu gosto dessa voz impostada, né? Eu gosto. Mas não precisa também, tá, gente? Porque para não ser limitado, mas minha voz a minha voz é grave. Aham. Ponto. Eu tenho um cisto na corda vocal. É Eu daí que também. vem. É. Mas se você tem a voz um pouco mais aguda, tá tudo certo. Não é timbre de voz, é o jeito que você usa, Sim. né? Não, aqui falou uma pessoa zero especialista. Eu gosto de time, mas não tem nada a ver. Né? Então esquece o que eu falei. Carla, qual é a questão qual é a história que você ainda queria contar para o mundo e que não contou? Nossa, a gente aprofundou Pensa, agora. porque eu tenho que arrasar, né? Qual a história que eu quero contar para o mundo? Mas você diz em relação a mim ou você diz em relação a uma cobertura? Não, eu digo em relação a algo que te toca mesmo. Que história que tocaria você, que você quer contar? Porque para mim você é muito viva, né? Bastante. Vem muito daqui. O que mexe com você que você gostaria de deixar sua marca aí no mundo, contar essa história? Olha, eu não sei se agora, de bate-pronto, eu vou conseguir pensar em um assunto específico, mas se eu estivesse ainda no Hard News, eu adoraria, por exemplo, noticiar que os nossos resultados do IDEB, né, de educação foram Que maravilhosos lindo. e que agora nossa média está altíssima e que a disputa
tá nivelada por cima, não só em escola particular, mas em escola pública Pública. também. Eu sou uma, assim, eu tenho uma bandeira muito forte da educação, porque para mim, se resolvesse o problema da educação, ia resolver segurança, saúde, tudo. É a base. Olha os países que estão aí, que você fala, nossa, meu sonho, esse é o melhor país para se viver. Vai ver como é a educação. Tudo, educação traz propósito, educação traz meta, educação te desvia de caminhos que você podia pegar que não são legais, que poderiam te levar para violência. E uma pessoa mais educada se cuida mais fisicamente também, sabe o que tem que fazer, ao que não pode se expor, então tem mais saúde. Então, Sim. já pensou que lindo seria dar uma notícia dessa? Seria lindo, eu acho bonito você colocar isso daí, porque, enfim, é bem isso, que não sei nem se seria hard news, você disse que sim, mas enfim, é um Que eu pensei propósito, né? numa reportagem É, mais. porque assim, mas é bonito porque assim, é a base, a gente começou dizendo isso, você mesma disse que como a informação te fortalece, te empodera. Isso vem, né? É É, daí. informação e educação também. Informação e educação, isso te posiciona na vida. Até no meu escritório, eu falo que quando chega uma mulher X e quer saber o caminho para onde ela vai, antes de dizer o caminho que eu acho que ela tem que ir, eu exponho a situação para que eu minimamente deixe ela inteirada do assunto, para que ela, junto comigo, escolha o caminho que ela quer ir, Perfeito. mas de uma forma firme, pautada, ela, pautada em conteúdo, sabe? Para mim, a informação me deixa segura. Informação é poder. Informação é poder. Informação é poder. Mas eu E adoraria. E agora, dentro do que eu tô fazendo, eu quero viajar bastante ainda, né? Eu é, falo muito de gastronomia, é lifestyle, mas eu brinco que dentro do meu lifestyle eu sempre tive uma filosofia. Eu nunca fui a pessoa que pegava o dinheiro, ai, meu sonho é ter aquela bolsa, ou meu sonho é ter aquele carro. Eu sempre fui do, ai, vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir nessa viagem. eu também, eu Filosofia. amo. Porque a bolsa, o bandido entra na minha casa e me rouba. E tá tudo bem se você ama a bolsa. Eu tenho várias amigas que amam e que investem naquilo que é o bebê delas e a realização de sonho, mas cada um sonha diferente. No meu caso, material vai embora. As minhas experiências com viagem, as minhas experiências com gastronomia que eu amo tanto, ninguém vai me tirar. Tá Só quando aqui, eu né? morrer, tá aqui. E isso me molda também, né? Ou o paladar não retrocede, como diria Ferreirinha, que Ai, que fala muito. bonitinho. Essa é uma Aham. frase clássica dele. Ele fala muito do assunto, escreveu um livro, ele fala: o paladar não retrocede. Então você vai evoluindo e também não deixa de ser uma parte cultural, né? Tem coisa Sim. melhor do que conhecer tudo que a gente estudou nos livros de história da escola. É Então, hoje incrível. falar disso é maravilhoso demais. Sabe que eu lembrei, eu morei 2 anos na Alemanha, né? Chique, Ai, chique. chique. Antes de ser advogada, eu sou biomédica. Olha que Olha, louco. A minha família, eu falo que eu era a ovelha negra da família, que a minha família toda é de advogados. uhum. E eu acho que eu estava naquela fase de querer ser diferente, sabe? Não, não vou ser advogada, coisa chata. E fui fazer biomedicina, e quando eu terminei o curso, eu fui para a Alemanha fazer hematologia. E lá, na Europa, assim, na época, tipo um mochilão, né? A gente viajava muito. E eu fiz na faculdade, fiquei 2 anos lá. Uma amiga que chama Analisa, eu perdi o contato com ela e ela é italiana, né? E a gente foi fazer uma viagem, assim, a gente foi pela Turquia. Eu me lembro que tinha um programa, não sei como que a gente pode dizer, que você chegava no aeroporto e chamava Last Minute. Ah, É, eu era, comprava a passagem que tinha lá sobrando. você não sabia para onde você ia, né? E Ai, era muito podia legal. existir ainda isso, Eu não sei hein? se lá existe, mas era um barato. Você colocava, levava a sua mochila, você chegava lá e via o que estava mais barato, ou que você achasse mais interessante e ia. E eu me lembro que na época, né, não tinha celular, a gente fica fotografando tudo, e um dia ela falou assim para mim, ela era incrível, essa menina. Ela falou assim para mim: para de fotografar tudo. Você tem que, colocar aqui, olha, né? Hum. E, e eu não sei porque, quando você falou isso daí, eu me lembrei dela, porque assim, as viagens, você vai guardar na tua cabeça as sensações, né? Ninguém vai te tirar isso.
E eu até hoje, eu exagerei, agora eu não tiro foto quase de nada, mas assim, eu observo muito. E ninguém me tira essas experiências da vida, E a gente sabe? volta diferente, não volta? É Muito. muito louco o quanto que a gente volta diferente. Eu não consigo explicar por quê, É. mas eu sinto que eu tô sempre evoluindo como ser humano, de ver outras culturas, de ver, mesmo não é só para fora do Brasil, não. Dentro do Brasil, a gente tá num país Sim, continental, então é. cada lugarzinho que você vai, a convivência com as pessoas. Agora, a parte da foto eu fico devendo, É porque porque como eu você trabalho adora. com isso, É. na verdade, não que eu ame. Quando eu não tô a trabalho, eu seguro a onda. Até porque senão meu marido, coitado, não aproveita, né? Porque ele vira meu videomaker quando a gente tá É. por aí. Mas assim, eu costumo gravar o que eu tenho que gravar, e aí celular no bolso, e agora eu vou viver, porque também senão eu não consigo contar a história, né? Sim, Não sim. precisaria ter ido. Pega no Google as fotos e É. pega um release e tá tudo resolvido. Mas eu tenho cada vez mais tentado deixar um pouco mais de lado. Quer ver coisa triste? Show. As pessoas estão assistindo show pela tela do celular, é muito Eu te juro triste. que. Ai, que bom que tem outra pessoa que pensa assim. Não, eu fico pensando. É assim, realmente, a pessoa tá lá filmando. Filma o show inteiro, tá fazendo DVD, Eu né? fico olhando assim, às vezes eu paro para pensar, falei, mas gente, a pessoa não tá vendo. A mesma coisa passeando. É. Eu estava agora fazendo um safari, que inclusive Meu sonho. ai, gente, Meu é sonho. lindo, é lindo. Eu fui para uma reserva privada, chama Sabe Sand, fica do lado do Kruger. É. E é muito especial, muito. Fiquei num hotel delicioso. Foi onde a Sabrina Sato passou a lua de mel. Chique. Tava trabalhando, né? O meu trabalho me Chique, leva para lugares chique. interessantíssimos. É. E você chegar perto, a gente estava em carro aberto, porque o que os guias explicaram, que eu perguntei, mas e aí? Esses bichos, assim, o elefante a essa distância de mim não é perigoso? Eles, aqui não tem caçador. No Kruger, como é muito grande, vez ou outra ainda consegue passar, apesar de ter segurança. Nessa reserva, eles fazem um trabalho, uma reserva privada, né? Então eles fazem um trabalho muito grande para não ter caçador, mesmo. Então os animais estão acostumados a crescer vendo bicho, vendo carro indo e vindo, Sem fazer nada. sem Sem fazer acontecer mal. nada. Então eles não estão nem aí. Eles sabem que com uma patadinha eles mandam todo mundo pro além. Eles não estão nem aí, é uma tranquilidade. Os guias, obviamente, sabem o que estão fazendo, tem que controlar, porque eles disseram que tem brasileiro que chega lá querendo passar a mão no elefante, né? É. Mas foi uma das experiências, se não a experiência mais fantástica que eu tive na minha vida. Eu imagino. Emocionante. Eu imagino. O Rei Leão, eu me vi dentro Não, é do incrível. desenho. É outro universo, assim, né? Realmente é uma viagem dos sonhos para mim. Eu quero fazer. Mas eu cheguei nesse assunto porque eu passava por alguns carros, nós estávamos entre jornalistas e criadores. Então era óbvio que tinha algum momento que a gente tinha que pegar, mas filmou, baixa o celular e vai viver. A gente passava por carro de turista que era O tempo o todo. tempo todo. Estava assistindo os animais pela tela do celular. Nada contra, mas tudo de forma comedida, porque afinal de contas você tem que viver aquilo lá, né? É isso que eu penso. Bom, chegamos no final e sabe uma coisa que eu queria te Já? dizer? Ah, não, tá tão bom. Não, primeiro que assim, olha, 63 minutos, você foi a recorde no tempo. E sabe outra coisa que eu percebi? Que eu praticamente não peguei na ficha. E sabe o que eu tiro disso? Quanto de conteúdo você tem e o quanto isso que é o legal. Agora a Alessandra falando mesmo, né? Não que não fosse desde o começo. Mas assim, o quanto é bacana a gente conhecer as pessoas, e quanto eu entrei no teu papo, e quanto rolou, Mas e a olha, gente... eu vou fazer um elogio. Você é uma excelente entrevistadora. Ai, meu Eu Deus. gostei. Olha, para mim, a William Vac feminina falando isso pra mim. Imagina, coitada de mim. Queria muito. Não, eu gostei demais, assim, da tua troca, da tua entrega e da tua empatia em contribuir, assim, com um projeto tão embrionário. Você, com essa vasta experiência, tá aqui trocando comigo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quando a Marjorie me mandou mensagem convidando, eu falei tudo que é relacionado a empoderamento feminino, a mulheres empreendedoras, eu vou sempre apoiar. Que Eu linda. sempre vou querer estar, isso vale para tudo. Hoje as minhas amigas, que viram amigas, né, porque eu tô lá também, donas de restaurante, vamos lá, vamos divulgar. Eu faço questão porque nós por nós, né? A gente tem que Exato. se apoiar. Sim. A gente tem que estar de mãos dadas para crescer mais e mais. Eu acho que isso Exato. é o verdadeiro feminismo. É a gente estar
pela gente. Você falou tudo, é isso mesmo, porque a gente tem que estar juntas, os homens fazem isso. Eles são muito unidos. Muito, e a gente tem que entender que cada uma de nós tem as suas características e nem por isso precisa ter essa competição acirrada que existe. A sociedade educou assim, agora eu acho que está melhorando. Exato, e a gente falar sobre isso, entender que isso não é necessário, que a gente pode se unir, já é bacana, já é um avanço. Minha Né? filha, do jeito que a gente é esperta, inteligente, se essa mulherada toda se une, não tem pra ninguém. Todos os altos cargos, CEOs. Imaginou? Eu gente super domina imagino. o mundo. Eu super imagino. Muito obrigada de novo, tá? Eu Muito te obrigada agradeço. mesmo. Prazer. Muito obrigada a você. Eu tenho certeza que você também se inspirou com esse conteúdo. E, por favor, como dizem aí, aperta o sininho, divulgue para um amigo se isso fez sentido para você, ajude a gente a crescer essa rede, essa sororidade que a gente falou agora por fim, é muito importante, tá? Vamos dominar o mundo! Beijo! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.